Boa noite. Faltando um minutinho, vamos ajustar aqui o celular no novo tripé. Boa noite, Marcelo. Sejam todos bem-vindos. Já vamos iniciar a nossa live de sábado. Livro de hoje, ó. Autocontrole, nova maneira de controlar o estresse. Vamos falar sobre esta temática tão em voga hoje em dia, né? Bom dia, ó. Boa noite, Marilena. Seja bem-vinda. 21 horas pontualmente, então, vamos iniciar a nossa live oficialmente. Oi, Fátima, boa noite. Com o livro Autocontrole, Nova Maneira de Controlar o Estresse, da autora, doutora Ana Maria Rossi. Não sei se vocês conhecem esse livro, essa autora ela é bastante conhecida. Ela é psicóloga clínica, né, doutora em comunicação verbal, morou 16 anos nos Estados Unidos e trouxe esse livro maravilhoso para ajudar a gente a se controlar, melhorar o processo de autoconhecimento, aplicar várias técnicas. A gente vai falar dessa vez do começo ao fim da live, a gente vai falar de técnicas e modos da gente conseguir se equilibrar, controlar a nossa ansiedade, o nosso estresse, as nossas tensões e tudo que envolve o desencadeamento desse estresse na nossa rotina, no nosso dia a dia. E aí tem várias técnicas, várias dicas que ela dá para a gente conseguir começar a promover aí esse estado de mudança, esse estado de melhoria, né, de acalmia e de equilíbrio para ter uma vida melhor, mais feliz, que é um dos nossos principais objetivos com essa live, além, óbvio, da motivação para a leitura sadia, para a leitura que nos faz cada vez melhores, que nos agrega valor, né? Que a gente consegue aí tá se desenvolvendo e melhorando sempre, tá bom? Para nós, obviamente, para a nossa vida ser cada vez melhor e mais feliz, mas também para melhorar a qualidade da nossa convivência, para que ela fique cada vez mais sadia, para que a gente possa retribuir, contribuir também com todos que estão ao nosso redor, que convivem com a gente, muitas vezes até com aquelas pessoas que a gente nem sabe, nem imagina, mas que acabam nos seguindo pelas redes sociais, através do trabalho, do amigo, mas que de certa forma a gente acaba sendo exemplo sim para eles, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar a live de hoje definindo autocontrole e estresse. Então, aquela definição clássica, básica de dicionário, tá? Então, peguei do dicionário online o que significa autocontrole. Autocontrole é a capacidade de controlar ou ter o domínio sobre os seus próprios impulsos, sobre as suas emoções e paixões. Ou seja, é o controle sobre si mesmo, né? Então, autocontrole é aquele controle sobre nós mesmos em relação às nossas emoções, tentando aí expressar o equilíbrio e uma forma mais tranquila da nossa manifestação. Por outro lado, o estresse, segundo também o dicionário, é uma exaustão físico-emocional geralmente causada em razão de algum sofrimento, doença, cansaço, pressão, trauma, sendo definida muitas vezes pela nossa incapacidade em função das perturbações, né, da falta de equilíbrio, das interferências que cada vez mais a gente deixa acontecer conosco no nosso dia a dia, né? E aí a gente acaba liberando vários hormônios, o processo da adrenalina, e gerando aí muitas vezes até um estresse crônico. A gente vai falar um pouquinho em relação às doenças, tá? Por que eu gosto de definir, né, sempre que possível, essas palavras, tirar do dicionário? Porque a gente segue aí a metodologia do livro, o que o livro está trazendo para a gente, o autor está trazendo para a gente, e a Ana Maria traz uma definição um pouquinho mais ampla, também reconhecendo a definição do próprio Dr. Hans, que é o
pioneiro, vamos dizer assim, na área, nesses estudos científicos relacionados ao estresse, tá? E como sempre, ou como quase sempre, a gente começa a nossa live instigando vocês. Então, vem aqui aquelas famosas perguntinhas, né? E trazendo, tirando do livro, logo no comecinho também, a doutora Ana Maria pergunta pra gente: o que é importante na sua vida? E Rê, você vem aqui já começando com essa pergunta que começa a causar ali aquele certo incômodo, né? Mas é importante a gente saber o que importa para nós. Aonde você está agora? Você tem, assim, uma programação, um planejamento? Você já fez aquela listinha lá do começo do ano passado, quando a gente começou com a live, dos nossos talentos, das nossas qualidades, daquilo que a gente precisa melhorar e daquilo que realmente importa, quais são os nossos valores, o que interessa na nossa vida? Ó, passa tema, passa autor, entra autor, sejam eles especialistas, médicos, doutores, ou filósofos, ou administradores, qualquer que seja a formação do autor, vai e volta, sempre tem essa perguntinha, né? Boa noite, Lani, seja bem-vinda. O que importa na sua vida? E aí, a pergunta-chave da doutora Ana Maria é: você acha que o estresse afeta a sua vida? Ou é só a minha? Quem acha aí que o estresse acaba afetando direto ou indiretamente a própria vida? Depois, se vocês quiserem contribuir aí, né, fiquem à vontade para estar digitando no chat. Boa noite, mãe, boa noite, sogra. Sejam todos bem-vindas, tá? Então, a gente está começando a live aí com esses questionamentos, né? O que é importante para nós, aonde nós estamos agora, é importante saber aonde nós estamos agora e como ou quando ou de que forma a gente acha que o estresse afeta a nossa vida. E aí, eu vou trazer uma frase da doutora Ana Maria, que é para fazer o contraponto com todos esses questionamentos, tá? Boa noite, Rê, seja bem-vinda. Então, olha essa frase, só para esquentar os motores, né? Vejo uma relação incrivelmente forte entre a saúde, a pessoa e a energia requerida para se amar e para ser amada. Então, com essa frase da doutora Ana Maria, eu já começo expandindo e lembrando que a gente vai dar aqui dicas, falar um pouquinho sobre estresse, falar mais ainda sobre autocontrole e formas de lidar com esse estresse, lembrando que nós merecemos isso. Então, nós precisamos desenvolver esse autocuidado, esse autoamor, essa busca pelo autoconhecimento e também nos deixar sermos amadas, sermos reconhecidas, reconhecermos o nosso valor e o nosso mérito, tá bom? Boa noite, Ângela, seja bem-vinda. Então, trazendo daí a definição do livro, que a doutora Ana Maria traz para nós, o que é o estresse. E aí ela fala, né, da etimologia da palavra e indica que o estresse representa, sim, esse processo de adversidade ou aflição, muitas vezes sendo utilizados ou ressignificados atualmente para nós, para denotar força, pressão ou esforço, exercida primariamente pela própria pessoa, pelo nosso organismo e pela nossa mente. E essa ressignificação, porque durante muito tempo o estresse foi considerado apenas como um processo negativo, esse processo aflitivo e tal, e aí a gente começa muitas vezes até a causar uma certa confusão se é bom a gente viver estressado ou não. E aí a gente vai falar sobre isso também, tá? Então existe sim um estresse positivo, eu já vou definir aqui o negativo e o positivo, mas a gente precisa ter claro e saber qual tipo de estresse que está influenciando a gente, tá bom? E aí eu trago a definição segundo o Dr. Hans Selye. Ele é pioneiro na área, nos estudos do estresse, e ele fala que estresse é qualquer tipo de pressão, seja essa pressão de origem física, psicológica ou psicossocial, apenas a nossa
convivência, tá? Então, qualquer tipo de pressão imposta a nós, imposta à pessoa, e independe de ser positivo ou negativo. Então, ele começa já a trazendo esse conceito de positivo e de negativo para a gente não achar que o estresse ele é só negativo, apesar de que as influências, muitas vezes negativas, acabam ficando mais exacerbadas, porque é o que causa mais desconforto, mais mal-estar, porém, a gente precisa entender que para melhor controlar esse estresse, é importantíssimo a gente saber, entender, aprender como que ele afeta o nosso organismo, tá? Então, é comum em qualquer situação ameaçadora, o nosso corpo ele libera lá os hormônios. E segundo os estudos, a partir de 7 segundos. Então, assim, é quase que instantâneo, é muito rápido, né? Esse processo da liberação hormonal, até pelo estado de alerta que o estresse nos deixa, né? Que essa pressão, essa situação ameaçadora nos faz sentir. Então, essa liberação de hormônios, muitas vezes a própria adrenalina com maior consistência, ela acaba alterando, não só ela, tá? Mas é a mais comum, né? Acaba alterando as nossas funções fisiológicas, tá? Então, muitas vezes, o que acontece? Dispara o coração, a gente às vezes dá uma certa tontura, a gente às vezes perde a noção, trabalha com o processo de respiração, parece que a gente vai, né, falta o ar, a gente começa a ficar assim mais tenso e tal. Então, vários contextos, várias situações que, ao se deparar com uma situação ameaçadora, com essa condição da pressão, que normalmente gera muito estresse, o corpo libera instantaneamente, a partir de 7 segundos, esses hormônios, e isso começa a alterar as nossas funções fisiológicas, biologicamente falando, organicamente falando. E a gente precisa reconhecer isso para saber se a gente tem algum problema, se é algo pontual e como lidar com isso, tá bom? Boa noite, Marco. Boa noite, Empower Change. Fala seu nome aí para a gente poder te nominar, tá bom? Sejam bem-vindos. Então, trago aqui a citação da doutora Ana Maria de novo, porque ela diz o seguinte: mudar o comportamento para melhor equipara-se a lidar com o estresse, e equiparar-se, né, para aprender a lidar com esse estresse é um processo lento. Procure não mudar tudo ao mesmo tempo. A gente também vai falar mais sobre isso, tá? Então, assim, às vezes a gente está acelerado, está num ritmo e quase liberando o burnout, né? Que é esse esgotamento máximo, e aí a gente quer mudar de vida. Aí a gente pede a conta no emprego, sem se organizar, briga com o marido, separa da mulher e vira, né? Briga com a família e vira aquele caos. Então, ao invés da gente resolver as situações aos poucos, com planejamento, com comedimento, tomando as atitudes necessárias, adequadas para cada situação e cada contexto, a gente simplesmente chuta o balde. Quem aqui já não ouviu ou não foi, às vezes, até induzido por essa expressão, né? Então, de novo, para reduzir o nosso nível de estresse, a gente precisa identificar as causas e consequências desse estresse. Então, a gente tem como controlar se a gente souber o que está causando isso, concordam? Se não, né, aquela velha história, se você não sabe o que está acontecendo, se você não sabe qual o seu objetivo, qual o seu foco, qualquer coisa serve, tá? Boa noite, Antônio, seja bem-vindo. Então, o que acontece? A gente precisa entender, identificar essas causas e consequências que estão gerando estresse na gente, para poder, então, desenvolver as técnicas específicas para combatê-lo positivamente falando. Lembrando que a gente tem 2 tipos de estresse, o negativo e o positivo, tá bom? Boa noite, Rê, seja bem-vinda. Então, o estresse negativo é aquele causado pelas frustrações e pelos nossos problemas diários. Então, as dificuldades do nosso cotidiano, às vezes um certo pessimismo, a nossa dificuldade de enxergar a situação, o contexto, às vezes até as pessoas de modo diferente, faz com que a gente vá desgastando a relação, com que a gente vá cansando e muitas vezes desenvolvendo esse estresse negativo. Mas nós também temos o estresse positivo, que é aquele estresse causado pelas coisas
boas que nos acontecem, né? Como a doutora Ana Maria diz, pelas coisas excitantes do nosso cotidiano. Isso também dá muitas vezes uma descarga de adrenalina, né? Uma descarga hormonal, e o nosso corpo reage da mesma forma. Então, independente se a reação emocional, né, ela tem um fundo positivo ou negativo, fisiologicamente a resposta é exatamente a mesma. E muitas vezes a gente não percebe isso. A gente acha que se há uma excitação, algo muito bom que nos acontece e a gente vibra com aquilo, e é para vibrar mesmo, tá? Não estou falando aqui que é para a gente, né, desfazer ou não comemorar as nossas conquistas e as coisas boas que nos acontecem, mas a gente precisa estar atento a essas reações, porque senão a gente entra num processo de euforia descontrolada e fisiologicamente a gente se altera igual. Daqui a pouco a gente tem uma dor de cabeça, uma descompensação, seja ela qual for, e a gente acha que é algo negativo, mas é a nossa euforia ali que não foi ajustada ou controlada adequadamente, tá? Então, para isso, a gente precisa o quê? A gente precisa ter uma percepção da realidade. Por isso que a doutora Ana Maria começa o livro perguntando o que importa para nós e aonde nós estamos agora, né? Então é importante a gente ter essa noção de realidade para a gente saber o que tá, quais são os fatores que estão definitivamente determinando o nosso estresse, se é positivo ou se é negativo, para a gente saber como lidar. Porque às vezes a gente está se deixando levar fisiologicamente por uma reação de algo positivo que nos acontece, a gente acha que é ruim, entendeu? Que a causa ou que a fonte é ruim. E aí a gente precisa fazer esse ajuste de noção, de senso de realidade e saber exatamente o que está acontecendo com a gente, né? Até porque para a gente não tomar aí o remédio errado ou não fazer aí, aplicar a técnica que não vai resolver o nosso contexto e a nossa situação, tá bom? Boa noite, Jane, boa noite, Jair, sejam bem-vindos. Então, entender o estresse é o primeiro passo para controlá-lo, tá? O livro aqui é autocontrole, a gente vai ter muitas dicas e a gente vai aprender como fazer isso. Mas o primeiro passo, antes de tudo, é a gente entender e saber o que está acontecendo com a gente. Física, psicologicamente, emocionalmente e psicossocialmente. Às vezes, a gente tem alguma situação que foge do nosso controle, que não é a gente que vai decidir, que não é a gente que vai mudar, que não é a gente que vai resolver o problema. Aliás, o problema nem é nosso. E às vezes a gente se coloca nessas situações e acaba gerando uma situação de conflito, de estresse desnecessário, porque não tem como a gente alterar ou influenciar qualquer que seja. O nosso corpo paga o preço, tá bom? Boa noite, Rê, seja bem-vinda, nossa primeira atuação internacional aí, então, né? Lá dos Estados Unidos. Então, para a gente entender, né, e aprender a controlar o estresse, a gente precisa checar essa nossa realidade e qual é o nosso comportamento relacionado a ela. Então, vem mais perguntas. Como a gente reage com as coisas que fogem do nosso controle? Aquilo que a gente não pode mudar, né? E aí eu lembro daquele velho ditado, que não tem solução, resolvido está. Não é assim que funciona? Quanto que a gente consegue colocar esse ditado na prática? Às vezes a gente quer ficar brigando com o que não tem solução, né? Outra pergunta, você aceita críticas? Como que você lida com isso? Ou tudo que vem de fora, tudo que alguém fala para você te gera um mal-estar, você fica magoado, você fica ali ruminando, você fica prolongando, né, às vezes uma chateação e a ponto de desenvolver um caso de estresse que também é desnecessário. Outra coisa, você sabe dizer não? O quanto que você fica estressado porque você não consegue se posicionar. Às vezes nem para você mesmo, mas principalmente para as pessoas com as quais você convive, tá? Então são algumas, tem outras perguntas, mas algumas que eu triei aqui para a gente poder tá aí instigando e ampliando a nossa percepção relacionada a essa temática. E aí trago outra citação, onde a doutora Ana Maria fala assim:
como o indivíduo se ajusta e lida com as frustrações e os eventos cotidianos é a maneira mais efetiva para prognosticar as chances de ele sofrer problemas críticos. Ou seja, é importante a gente entender como que a gente reage com essa realidade, esteja ela nas nossas mãos, ou seja, onde a gente consegue atuar, a gente tem um certo poder, um certo domínio e até um certo controle, mas principalmente com aquelas que não dependem da nossa atuação, com aqueles contextos que a gente não pode mudar. E aí ela cita alguns filósofos e traz que desde a antiguidade a gente já sabe que problemas são inerentes à nossa existência. Então a gente sabe que faz parte da nossa realidade, e não só da nossa, da realidade de todo mundo no universo, aprender a lidar com problemas, né? Nem tudo são flores, o mundo não é cor-de-rosa, então a gente não vive num mundo fantástico. Oi, Fer, boa noite, seja bem-vindo. Ó, mais uma internacional, hein, Fer, diretamente também dos Estados Unidos. Então, a Rei e o Fer são vizinhos ali, tá? Não estão no mesmo local, mas ambos estão na Flórida. Então, a gente precisa aí lembrar que ter problemas, aprender a resolver problemas, viver situações críticas não é mérito nosso. Todos nós passamos por isso, tá? E por que a gente começa a desdramatizar o processo lembrando desse contexto? Porque a gente se prepara para enfrentar as situações da melhor maneira possível. E dessa forma, estando preparados para atuar, para resolver, para entender os problemas que chegam nas nossas mãos, a gente acaba minimizando o impacto ou até o desenvolvimento do próprio estresse em si, ou a ponto de chegar aí numa crise de pânico, num nível de ansiedade, gerando, às vezes, até somatizando, né, enxaqueca, dores musculares que muitas vezes só o medicamento pode ajudar a resolver. Tá? Então a gente começa já aqui trazer algumas sugestões para enfrentar esse estresse no dia a dia, tá? Dicas práticas, quem quiser aí pegar papel e caneta, anotar, vocês sabem que a live fica no IGTV também, se quiser rever, e eu tenho aqui, né, um rascunho, um passo a passo em PDF no meu PowerPoint que eu posso disponibilizar para vocês, quem quiser depois me pede, eu mando ou pelo WhatsApp ou por e-mail, porque aqui no Direct não vai, tá? Mas esses me mandam informação. Então, primeira dica, faça uma lista de coisas que lhe causam estresse e revise essa lista constantemente, tá? Então, ela fala que é como se fosse um diário, né? Você anotar para você ter essa noção, esse senso de realidade do que acontece com você e principalmente de como você reage ao que acontece com você. Então, é importante você escrever como aos moldes de um planejamento, entende? Você começa a colocar aconteceu tal coisa, fulano fez isso, eu esqueci daquilo e eu fiquei estressada, fiquei nervosa, fiquei com raiva, fiquei com medo, fiquei magoada. É importante colocar o sentimento que gera com aquela situação que te gerou, que te causou um estresse. E fazer essa revisão. Para quê? Para que você possa medir e trabalhar com esse processo, tá? Boa noite, Vânia, seja bem-vinda. Então, você trabalha com essa questão aí de se está sendo recorrente a situação, se às vezes é uma falta de posicionamento sua. Muitas vezes, as coisas que acontecem repetidamente com você não é responsabilidade do outro, a responsabilidade é sua, porque você está ou se expondo, ou não se posicionando, ou se deixando levar para que os outros acabem, tirando proveito, vantagem, ou apenas acham que está tudo bem, que você até gosta de ser assim, porque você tá sempre ali disponível e tal. Então, é importante rever, anotar para poder fazer essa revisão. Outra dica, converse consigo mesma, tá? Consigo mesmo e verifique a qualidade das suas palavras. Isso é extremamente importante. Eu penso que norteia todo um estudo da própria doutora Ana Maria, tá? Boa noite, Fábio, seja bem-vindo. Então,
por que é importante verificar a qualidade das suas palavras, daquilo que você fala, daquilo que você pensa, inclusive sobre si mesmo? Para que você não deixe as emoções negativas prevalecerem, que é uma das causas que geram um estresse negativo, né? Então, muitas vezes você vai conversar com você mesmo e às vezes até com as pessoas, você precisa prestar atenção na forma como você fala. Você fala bastante palavrão, você fala muitas coisas pejorativas, você tem a tendência de só reclamar e ver o que o outro tem de ruim, ao invés de avaliar as qualidades, por que vocês estão juntos, por que você aprecia com aquela pessoa, porque você é amigo daquela pessoa, por que você convive com aquela pessoa. Então é importante estar atento a essas percepções, e a fala é uma das formas com as quais a gente se manifesta, se não a mais frequente delas, né, dentro desse processo de convivência. Outra dica: aceite o que você não pode mudar. Revoltar-se não resolve a situação que você continua sem poder mudar. Então, tem uma frase que eu escutei pela primeira vez em 2017, quando eu estava lá no hospital em São Paulo. Uma colega de trabalho falou assim para mim: Renata, aceita que dói menos. E eu fiquei assim uns 2 dias tentando compreender profundamente o que aquela frase significava. E aí, você viu, ó, já, né, 2017 já era velha, né, vamos dizer assim, de experiência de vida, entende? E foi só há praticamente 5 anos que eu ouvi essa frase pela primeira vez. Estou falando isso porque eu tenho certeza que alguém falou assim: ai, Renata, isso aí é velho e tal, mas eu nunca tinha acessado essa informação. Mas como ela é real e coerente, né? Tem coisas que a gente não pode mudar. Então, ficar brava, ficar revoltada, querer brigar, querer provar que tá certo, que tem razão, ou qualquer outra coisa que vai te desgastar emocionalmente, energeticamente, vai desgastar as relações, de fato, não vale a pena. Então, a gente precisa aprender, né, a aceitar aquilo que a gente não pode mudar, o que não está sob o nosso controle, o que não depende de nós. Outra dica importantíssima, porque essa eu sou suspeita em falar, né? Mas enfim, né? Vamos aqui colocar um ponto vermelho ou verde para apitar todas as vezes em que a gente se sentir numa situação aí já gerando um certo desconforto ou um estresse. Então a dica é: lembre-se dos seus amigos. Lembra das pessoas que você pode contar, que você gosta, que você confia, quando você estiver chateado por qualquer motivo ou quando você precisar de ajuda. Porque essa troca, às vezes só de falar, só de ligar para a pessoa, só de saber que você pode contar com alguém, já dá um alívio imediato, fenomenal. Tá? Então, né, não acredite em mim, tenha suas experiências, mas tente colocar algumas dessas dicas em prática para ver se de fato ajuda, se resolve ou não, tá? Então, a doutora Ana traz que essa questão de desabafar, de conversar, de prestar atenção nas suas palavras, até quando você está chateado, se você não deixa essas emoções negativas prevalecerem, se você tenta buscar solução, se você pede ajuda com esse foco e principalmente se você consegue desviar a sua atenção para aquele problema e aprender às vezes até a se divertir com aquele contexto, né? Então muitas vezes um amigo seu, uma pessoa de fora, um parente vai te dar outra visão sobre aquele problema que às vezes até você, como você estava ali vivenciando, né, experimentando aquele contexto mais difícil, às vezes a gente perde até a noção, a gente não consegue pensar fora da caixa, como eu gosto de dizer, e enxergar as possibilidades e as variáveis que acontecem ou pode acontecer relacionada àquela situação, tá? Outra dica extremamente importante: pratique exercícios. Exercícios físicos são relaxantes naturais que aliviam o estresse.
Então, muitas vezes, né, às vezes a gente está com problema, não consegue pensar, a hora que a gente muda o foco, vai dar uma corrida, dá uma caminhada, vai nadar, às vezes até só de regar as plantas, passear com o cachorro, faça alguma coisa diferente, né? E de preferência, se você puder estar ajudando aí a também liberar esses hormônios, a estar ciclando, reorganizando, equilibrando o seu fisiológico, o seu corpo, vai ajudar muito. E junto a isso também é necessário que você durma bem, tá? O sono, né, a dormir bem é importantíssimo para a proteção do nosso corpo, tá? Então é a hora que a gente, né, reorganiza ali todos os nossos contextos ali biológicos para que a gente consiga se repor e estar ali aware, né, acordado, bem, com tudo em dia para o próximo dia que se inicia. O estresse pode sim ser sintoma de um problema psicológico mais profundo. E aí eu pulo lá para a última dica da live, que é, se for necessário, ou sempre que for necessário, procure ajuda externa e, de preferência, ajuda profissional, tá? Pode ajudar muito. Boa noite, Judia pelo Mundo. Se você puder falar seu nome para a gente mencionar, seja bem-vinda, tá? Então, estresse, é impossível a gente viver sem ele, mas muito dele pode nos causar, sim, danos físicos e emocionais irreparáveis. Então, a ideia é a gente entender, compreender como isso acontece, para que a gente possa desenvolver um autocontrole ou algumas técnicas, colocar em prática essas ideias, para que a gente não adoeça, para que a gente viva melhor, para que a gente seja pessoas mais fáceis de conviverem, né? E, obviamente, a consequência disso tudo é uma vida melhor e mais feliz, né? Então a gente melhora assim a nossa qualidade de vida. E aí eu vou trazer aqui alguns fatores agravantes de estresse, reações, algumas situações, alguns contextos aí para a gente estar tentando lembrar, linkar aí com a nossa manifestação, com o nosso dia a dia, para a gente poder também superar, né, e desenvolver um autocontrole em relação a tudo isso. Então, a gente tem aqui dois fatores agravantes do estresse, que são a cafeína e o tabagismo. E há vários estudos que as pessoas não percebem que quanto mais estressadas elas ficam, mais elas aumentam o consumo de café, de cigarro, de álcool, às vezes até outras drogas, ilícitas ou não, tá? E também de uma ingestão de alimentos não tão saudáveis, tá? Então ela fala ali de uma lista, depois é importante quem quiser né, adquirir o livro, ou se vocês quiserem só essa parte da alimentação, da dieta, vocês me peçam que eu mando aí um print, alguma coisa nesse sentido para vocês verem. Tem ali as dicas de alimentos inadequados, bebidas inadequadas, um momento, não há? Então eu preciso abrir mão de tudo? Não. Mas em determinado momento, se você está numa situação mais crítica, precisa sim aprender a controlar e aí diminuir esse consumo para que você possa pensar melhor, sair daquela situação, daquela condição mais estressante, mais crítica, vamos dizer assim, né? E aí você sim segue o baile, depois você retoma, enfim, né? Tem várias formas de fazer isso. Profissionalmente, a sobrecarga de estresse é considerada comum. Então, faz parte da rotina a gente viver estressado. E, atualmente, às vezes, isso é até enaltecido. As pessoas acham legal. Nossa, fulano trabalha 15 horas por dia. Olha como ela é boa e tarará e tarará. Então, assim, a doutora Ana traz até essa certa confusão que a gente faz, né? Da própria definição, do próprio reconhecimento daquilo que é bom e daquilo que não é tão bom assim para a gente. Então a gente precisa estar atento. Essa era dos super especialistas genéricos, né? Então a pessoa é boa em tudo, faz tudo e acaba
se dedicando demais, né, principalmente ao trabalho, que é o caso, o exemplo que a gente está trazendo, às vezes acaba entrando num processo de workaholismo, de burnout, como eu já citei, e de um estresse que às vezes até chega a desenvolver algumas doenças, algumas patologias extremamente críticas, tá? Então, a gente tem aqui uma parte científica, né, onde os cientistas americanos afirmam que mais de 80% das doenças são de origem emocional e não de origem física. Boa noite, Andressa, seja bem-vinda. Então, a gente acaba assim, isso me chamou muita atenção, esse percentual, né? 80% das doenças são de origem emocional e não física. E a OMS traz um dado em 23 de setembro de 2020, então um dado recente, né, pré-pandemia, vamos dizer assim, que o estresse atinge cerca de 90% da população mundial. Vejam bem, se a gente não aprende a lidar com ele, né? Se a gente não aprende a lidar com essas situações críticas, a gente acaba reagindo negativamente na maior parte do tempo e de fato adoecendo. E as reações que a gente tem, né, ao estresse, muitas vezes elas respondem a uma reação fisiológica e daquela própria proteção que instintivamente a gente acaba tendo ou reconhecendo, porque o estresse ele gera um ciclo que ela traz para nós como sendo o alarme, a resistência e a exaustão. Então, o primeiro ciclo, que seria o alarme, para a gente ficar atento, que gera até um certo medo positivo, uma certa um certo desconforto para a gente entender, compreender melhor aquela situação e aprender a lidar com ela, mas se a gente não trabalha com isso, a gente acaba gerando uma condição de resistência ou de contrariedade àquele contexto, que muitas vezes leva à exaustão, ao burnout, à explosão, ao desequilíbrio, e isso não é positivo, não é saudável para nenhum de nós, tá bom? Boa noite, Drica, seja bem-vinda. Então, não dá para controlar as causas externas do estresse, mas nós podemos sim controlar como a gente reage a essas situações estressantes. E aí vem mais 5 sugestões para a gente aprender como controlar a nossa reação a esses contextos de estresse. Primeiro, assuma a responsabilidade pelas suas ações e percepções. Então, você precisa se conhecer, entender o que está acontecendo ali naquele contexto e assumir as suas responsabilidades. O Fer colocou aqui guilt, né? Não, Fer, vamos desenvolver o not guilt, tá? Então, a gente precisa sim assumir a responsabilidade pelas nossas ações. Por quê? Olha a lógica do processo. Se a gente só pode mudar aquilo que está sob o nosso controle, não faz sentido a gente querer colocar a culpa no outro, jogar a responsabilidade no outro pela forma com a qual a gente reage ou a gente lida com determinados contextos. Vocês concordam com isso? Boa noite, Mônica, seja bem-vinda. Então, é essa questão da assunção, sim, da nossa autonomia, que vem junto, diretamente relacionado à responsabilidade pelo aquilo que a gente faz, pela forma com que a gente age, principalmente pela forma com a qual a gente reage aos contextos ao nosso redor. A gente precisa também planejar, eliminar as fontes de estresse sob o nosso controle. De novo, se a gente vai anotando, fazendo aquele diário, revisando e vendo que tem situações recorrentes, a gente precisa dar um jeito de eliminar, deixar, né, fazer com que elas deixem de acontecer, tá? Obviamente, considerando aquilo que está sob o nosso controle. Há situações que não estão sob o nosso controle, que a gente não pode mudar, não pode alterar. O que a gente pode mudar? A forma com a qual a gente reage. Se é uma pessoa que a gente nos deixa mal, nos coloca para baixo, a gente sai sempre depressiva, chorando, tarará, tarará, então a gente tem que ver um jeito ou de conversar com a pessoa ou deixar de conviver tanto assim com aquela pessoa, né? Aqui tem uma pergunta, ó, e quando assumimos em forma de culpa? Obrigada, né, por essa pergunta, e é exatamente isso que a doutora Ana Maria traz. A culpa não nos ajuda. Então, o que é importante a gente aprender, a gente entender? Por que a gente sente essa culpa?
tá? O que está relacionado com essa culpa? Ou seja, de novo, qual é a causa, qual a consequência desse estresse e onde a gente vê um resultado, né? Enquanto resultado, a condição da culpa. Boa noite, Teófilo, Keila, sejam bem-vindos. Então, a gente tem que entender o que se passa pra gente saber como fazer, o que reagir, tá, Judia? Então, assim, ó, se de fato é nossa responsabilidade, a culpa não resolve o problema. O que a gente precisa fazer? A gente precisa organizar, planejar e agir, atuar de modo com que aquela situação que nos gera esse sentimento de culpa deixe de acontecer, tá? Com que a gente abra mão daquilo que está nos prendendo, seja aquela condição, aquele contexto, aquele ambiente, aquele relacionamento, aquela pessoa. Quais são os ganhos secundários, que eu gosto de chamar de perdas primárias, que a gente está tendo, que a gente acha que está tirando vantagem naquele contexto, mas na realidade, lá no fundo, a hora que a gente começa a pensar, vem esse sentimento de culpa, muitas vezes até de menos-valia. Então a gente precisa trabalhar com esses conceitos e com essas condições. Não tem outra forma a não ser compreender por que a gente está sentindo aquilo, tá? Então a gente precisa ampliar aí esse nosso entendimento pelo sentimento de culpa. Se é algo que a gente fez errado, vamos consertar. Não tem problema a gente assumir o nosso erro, e a doutora Ana Maria até fala aqui, tá? Aqui para a gente falar aí na sequência em algum momento, que a gente precisa assumir, né, quando a gente erra e consertar o que for possível. E se não for possível, a gente tenta ali explicitar a nossa intenção, por que a gente errou, pede desculpa e bola para frente. Vamos fazer diferente da próxima vez, tá? Não vale a pena ficar ali remoendo a dor, desenvolvendo esse sentimento de culpa que vai muitas vezes estagnar o nosso processo. E a gente precisa agir. A doutora Ana Maria traz em todas as dicas, do começo ao fim do livro, esse processo da ação. A gente precisa fazer diferente, tá? De novo, aceitar aquilo que não pode mudar. Ajudou, Judia? Senão você pergunta aí de novo, se quiser, né, falar mais, expor o contexto, fica à vontade. A gente precisa programar o uso do nosso tempo. Então, a gente precisa ter tempo para as coisas que são necessárias serem feitas no nosso dia a dia, e a gente precisa organizar tempo na agenda para as coisas que a gente gosta de fazer, para os nossos hobbies, para a nossa convivência, para o café com a amiga, para a atualização às vezes até com o patrão, com o vizinho, com o parente. Então a gente precisa ter esses momentos de fazer o que a gente gosta de fazer. Ler um bom livro, dançar, sair com alguém, dormir, descansar, ir para a piscina. Então a gente tem que organizar a agenda em relação a isso. Senão a gente fica só com situações estressantes, só com compromissos obrigatórios, e a parte, né, do nosso lazer, da nossa motivação, do nosso relaxamento. E o relaxamento também é uma técnica que a doutora Ana Maria fala do começo ao fim do livro. A gente precisa aprender a relaxar. Por mais crítica, por mais estressante, por mais complexa que seja a situação que a gente está vivendo, tá? E aí, a última sugestão dessa parte de como controlar, né, a forma com que a gente reage às situações concentre os seus esforços em tudo que vale a pena ser. E aí ela traz todo um discurso, de novo, relacionado a quem a gente realmente é, ao nosso autoconhecimento, aos nossos posicionamentos, mas principalmente a gente valorizar e reconhecer quem nós somos e não aquilo que nós temos apenas, porque senão a gente entra num fluxo de querer ter tudo o tempo todo e a qualquer custo, e isso nos prejudica e nos gera muito estresse, tá? E aí eu trago a seguinte citação, uma frase simples que faz muito sentido em relação a esse contexto, né, de valorizar quem a gente realmente é. A doutora Ana Maria fala assim pra gente: a pessoa vive muito melhor quando gosta de si mesma. Então, se existe algum problema que externamente está explicitando algum contexto onde você está ali, muitas vezes até sentindo a culpa, sentindo raiva de você mesmo, está infeliz, está insatisfeita, urgentemente é preciso que você haja e atue nesse contexto, tá? É prioritário para você hoje e agora.
Esquece o resto a gente resolve depois, tá? Prioritariamente é você saber o que você está fazendo ou sentindo que está gerando essa falta de amor a você mesmo, essa falta de autocuidado, né? Então a gente precisa aprender a viver melhor e a gostar mais da gente mesmo, tá bom? E inevitavelmente, a hora que a gente passa a se amar mais, a gente espalha e reflete esse amor para os outros, né? Para as pessoas, para os contextos, para os ambientes e para o mundo, para o universo, como eu gosto de falar e tentar ampliar. E os pesquisadores também descobriram que a combinação de ações que causam estresse e a falta de controle para tomar decisões é praticamente fatal, ou seja, está diretamente relacionado, tá? Então a gente consegue tolerar mais situações de estresse, as quais a gente tem um poder de resolver e de lidar com elas. Por isso que a gente, doutora Ana Maria, bate tanto na tecla da gente aprender a não lidar com essas, né, situações aí mais críticas. Ou melhor, a gente aprender a lidar com essas situações mais críticas e inesperadas até, tá bom? Por quê? Porque se a gente tem o poder, se está nas nossas mãos resolver, tomar a decisão, então fica mais fácil, é mais propício a gente não se estressar, porque a gente sabe que depende só da gente. Então a gente precisa ampliar o nosso contexto de autocontrole em relação àquilo que não está nas nossas mãos, ou seja, a forma de a gente lidar com o que é externo a nós ou as causas externas que estão gerando estresse a nós, tá? E aí eu vou passar rapidamente aqui para a gente poder falar um pouquinho mais sobre as dicas e sobre as técnicas que ela traz, que são os sintomas fisiológicos e emocionais do estresse e as suas consequências, tá? Então, alguns sintomas para a gente começar a perceber, ampliar esse nosso entendimento, essa nossa compreensão com a forma, das formas com as quais a gente reage. Sintomas fisiológicos e emocionais do estresse. Respiração alterada, enrijecimento muscular, de repente você começa a sentir dor aqui, dor na perna, dor na coxa, fica atento. Dor de cabeça, dor nas costas e outros órgãos, mãos frias e suadas, se você não tem a sudorese, não é comum, como é que isso acontece? Aceleração cardíaca, né? Então, coração ali, as palpitações, boca seca, muitas vezes a garganta seca, você toma água e parece que não hidratou. Suor excessivo, ansiedade, irritação, fadiga crônica, tudo te cansa, tudo te estressa, como a gente diz, né? Dificuldades para dormir, então insônia, né? É um processo seríssimo, uma causa seríssima, né? Um sintoma extremamente crítico, porque a falta de sono desequilibra todo o nosso organismo. Fraqueza, muitas vezes, prisão de ventre ou diarreia. Então, esses extremos orgânicos devem chamar bastante a nossa atenção, muito ou pouco apetite, fobias diversas, de repente você começa a ter medo de sair na rua, medo de atravessar, medo de subir de elevador, medo de encontrar com a pessoa, então fica atento em relação a isso. Aumento de consumo excessivo, álcool, outras drogas e bebidas e alimentos, né, que não fazem parte da tua rotina e não ajudam na sua saúde, e dificuldade de concentração, dentre outros, tá? Então você precisa entender como o seu organismo funciona para a hora que você percebe esses sintomas, você já acende a luzinha vermelha aí para identificar quais são as causas que estão te causando estresse. E as consequências de todos esses sintomas é que todos os riscos aumentam, tá? Então, riscos de quê? Riscos de ataque no coração, riscos de derrame, riscos de desenvolver hipertensão, a própria insônia, enxaqueca, úlcera, depressão, ansiedade e várias outras doenças do sistema, né, da nossa, do nosso funcionamento, seja ele biológico, psicológico, mental, tá? Então, a gente precisa aprender a gerenciar o estresse para viver com eficiência e vigor. Como que a gente vai fazer isso? Removendo todos os pensamentos estressantes da nossa vida, da nossa mente, simples assim. Tá? Frase da doutora Ana Maria: remova os pensamentos estressantes da sua mente. Né? É fácil falar, né? E ela traz isso. Ainda que pareça fácil, mais fácil falar do que fazer,
é possível sim desenvolver hábitos de relaxamento e tranquilidade com uma ou a combinação dessas técnicas, ou se você conseguir aplicar todas elas melhor, mas principalmente vai fazendo testes. A gente funciona diferente. Às vezes aquilo que me estressa não estressa você, né? Às vezes aquilo que te estressa não estressa a pessoa com a qual você convive. Então a gente precisa também respeitar essa singularidade e aprender a desenvolver técnicas que nos fazem bem, que nos ajudem com hábitos de relaxamento e tranquilidade, com esse foco de melhorar aí as nossas situações de estresses negativos ou patológicos para que a gente viva melhor, tá bom? Lembrando que o estresse positivo, ele também é comum e mesmo que a causa emocional seja positiva, o corpo reage muitas vezes da mesma forma dentro desse processo de defesa e proteção. Então a gente precisa também lidar com isso para não deixar que uma causa positiva acabe tendo uma consequência negativa, tá bom? E aí agora eu vou falar sugestões e técnicas de autocontrole para a gente desenvolver isso, tá? Então a gente está aí nos últimos 15 minutos, né? 10 minutos já da live, então vou tentar falar rápido aqui, não vou aprofundar muito. Se tiver algum ponto que vocês querem que a gente aprofunde, dê alguns exemplos, vocês falam, tá? Então vamos lá. Durma bem. Deite-se apenas quando estiver com sono, tá? Então crie uma rotina de horário para dormir, horário para acordar, para que você possa se recompor fisiologicamente falando. Isso é extremamente importante. Não ingira bebidas estimulantes o dia todo, principalmente próximo de dormir, o que pode provocar ou piorar o processo de insônia e até de ansiedade. Abstenha-se de bebidas alcoólicas e outras drogas. Evite consumo de alimentos ricos em açúcares. E aí a gente não está falando só de doce, a gente está falando de carboidrato, a gente está falando inclusive de algumas frutas mais, né, que geram mais rapidamente, liberam mais rapidamente o açúcar na corrente sanguínea. Então a gente precisa entender aí também, se for o caso, procurar uma dieta balanceada, uma nutricionista, algum profissional que possa nos ajudar o que é melhor para o nosso organismo, tá? Aprenda e aplique técnicas de autocontrole e relaxamento. Ela fala muito aqui do processo de biofeedback, que tem vários profissionais da área da saúde que já atuam com equipamentos, eletrocefalograma, aquele, acho que é EQG, EMG, tem vários tipos de equipamentos que hoje já nos ajudam. A tecnologia tem nos favorecido, né, cada vez mais nesse contexto. E aí a gente aprende também com o biofeedback e até com esses equipamentos, todo um processo de melhorar a respiração, relaxamento muscular, desenvolver pensamentos positivos. Então, a gente precisa aprender e aplicar essas técnicas. Aprenda a dominar as suas funções fisiológicas. E aí ela traz uma dica importantíssima, que é esse processo da comunicação, da gente falar mais, falar melhor e falar devagar. Eu preciso aprender a desenvolver mais isso, porque às vezes a gente está no estresse, no processo de ansiedade, que a gente dispara, blá, 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 a hora que vê a pessoa tá assim, ó, desesperada, não entendeu metade do que você falou, mas ela tá apavorada igual você, né? Acaba passando ali a própria energia para ela. Então, fala com calma, fala devagar, principalmente em situações de estresse, abaixa o tom de voz, para que as pessoas te escutem. Tá todo mundo ali brigando, discutindo, gritando. Como é que você vai chamar a atenção? Se você estiver no mesmo tom que todo mundo, não vai, né? Então, abaixa o tom, fale pausadamente, tranquilize-se. Quando você fala devagar, você respira melhor. E isso gera um certo nível de tranquilidade, tá? Converse mais e divida os seus sentimentos e intenções. Então, exponha exatamente aquilo que você quer dizer, o que você está sentindo. Às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa pergunta e fala, não, mas não foi isso que eu quis dizer.
Então fala o que você quis dizer, não fala querendo dizer, né? Eu falo muito isso, eu brinco muitas vezes nesse sentido, que a gente fica, às vezes, ali cheio de 9 horas, fazendo, né, comendo pelas beiradas, como eu digo. Não, seja direto, desenvolva assertividade ao falar, ao se comunicar. A gente ganha tempo, a gente ganha produtividade e a gente elimina qualquer tipo de confusão ou distorção de compreensão e entendimento do outro, tá? Outra dica, leia bons livros e assuntos do seu interesse para relaxar. Então, se você gosta de ler muito, mas as suas leituras são mais técnicas, porque você trabalha com isso ou para o seu próprio desenvolvimento, encaixa aí no meio dessa leitura técnica uma leitura mais tranquila, mais suave, que possa te trazer algo importante, que tenha algum valor para você também, mas que você consiga relaxar com essa leitura, tá bom? Aí a gente pode ir também para assistir bons filmes, assistir séries interessantes que te tragam algum valor, mas não passar muito tempo em frente à televisão, principalmente vendo coisas que não prestam, não agregam valor na sua vida e não te ajudam em absolutamente nada, né? De novo, pratique exercícios físicos e atividades de que você gosta. Sempre que necessário, procure ajuda profissional, tá? Então, tentou várias coisas e não funcionou, não deu certo, recorra a uma pessoa mais experiente, mais profissional que você, para poder te ajudar. Afaste-se da causa do estresse. Muitas vezes até você fica ali guardando raiva, se controlando muito e você acaba não se conhecendo e não expondo as situações. Então ela traz ali, libere sua raiva. Óbvio que você não vai sair maltratando as pessoas e nem você mesma, mas tente desenvolver um método, uma forma de lidar com esse processo, de modo que você não fique engolindo sapo, guardando isso para você, porque uma hora vai estourar e pode ser pior, tá bom? Aqui, ó, chegou a parte dos erros. Reconheça quando comete erros e aprenda a defender os seus direitos, mantendo-se calmo, cada vez mais calmo. Ria, né? Desenvolva o processo do bom humor e aprenda com os seus erros. Então, assim, a gente já sabe também que a gente vai errar em algum momento e óbvio que as pessoas vão errar com a gente também, né? A gente ainda está longe da perfeiçolândia, ainda está longe de sermos aí pessoas, humanos totalmente perfeitos, então nós vamos errar em algum momento e as pessoas vão errar com a gente. Vamos aprender a lidar com esse contexto, vamos checar as intenções, vamos ver o que é possível ser feito, vamos aprender com esses erros, não cometer novamente. Se a pessoa está mal intencionada com você, explicite essa intenção dela e pare de deixar ela te maltratar dessa forma, tá? Então não precisa brigar, não precisa ficar com raiva, é só conversar e colocar um ponto final ou uma vírgula, aí depende da relação e do quanto isso está te prejudicando ou não. Aprenda a lidar com essa situação. Estabeleça expectativas razoáveis e factíveis. E para isso a gente precisa desenvolver a flexibilidade. Então ela coloca aqui, seja flexível e não um agente promotor de estresse. Então aonde você vê problema, tente buscar as soluções, inverta essa lógica, né? Veja, mude a sua visão do contexto e da situação, tá bom? Desenvolva isso, comece a implementar e a trabalhar com isso no seu dia a dia, na sua rotina, que aos poucos isso tende a se tornar natural. É uma forma diferente com a qual você vê o mundo, você vê as pessoas, você vê os contextos, tá? Então, pare de achar problema onde não existe. Não seja você esse agente promotor de estresse, né? Pelo contrário, busque soluções, traga soluções, seja luz na vida das pessoas, né? Busque informações, tenha um outro olhar, uma outra visão para ajudar a resolver esses contextos, esses problemas, essas situações, por mais crítica que elas sejam. E aproveite esses contextos enquanto oportunidade de aprendizagem,
oportunidade de crescimento, oportunidade dos benefícios que aquele contexto pode te causar, oportunidade de colocar um ponto final numa relação, numa situação, num contexto que está te fazendo mal, que está fazendo com que você se maltrate, com que você se prejudique, com que você sofra. Você não precisa perpetuar essa relação ou esse contexto, tá? Lembrando sempre, faça da melhor forma, não precisa brigar com ninguém, mas precisa se posicionar sempre que necessário, tá? Esteja disponível, não se afaste das pessoas e aprecie essas horas de convivência, convívio social, ao invés de se isolar. A gente tem a tendência de querer se isolar quando a gente está estressado, quando a gente está magoado, quando a gente está com raiva. Então, não faça isso. Acenda de novo a luzinha vermelha. Se você vê que você está querendo muito ficar sozinha, se vira, dá um jeito, vai passear no shopping, chama um amigo para tomar café, convida alguém para sair, para passear com você, vai dar uma caminhada, vai encontrar pessoas, faça alguma coisa para estar mais disponível, lembrando sempre que você precisa ter um propósito de vida, reconhecer, saber qual ele é, o que você faz, por que você faz e como você faz, tá bom? Boa noite, GD Ferreira, será que é o Gustavo? Cassiele, sejam bem-vindos, tá? E aí, finalizando já, entrando aqui, né, para o último minuto, a gente tem a seguinte pergunta. Isso é problema meu? Pergunte a si mesmo, isso é problema seu? Se não é um problema seu, não assuma responsabilidade por ele. Tô falando isso para mim, tá? Tô olhando bem aqui para minha cara no vídeo. Não assuma responsabilidade por aquilo que não te pertence. A gente tem essa mania de querer salvar o mundo, de achar que pode resolver todos os problemas para todo mundo, e isso nos prejudica. E também prejudica aos outros, porque a gente tira a oportunidade do outro assumir a responsabilidade daquilo que é problema dele, né? Então, vamos aprender a fazer essas mudanças necessárias na nossa vida, a aceitar as situações, né, que a gente não pode modificar. Ei, Paty, boa noite, seja bem-vinda no último minuto, mas está valendo, seja muito bem-vinda. Desenvolver aí a nossa disciplina, estabelecer as nossas prioridades e relaxar, tá? E aí eu finalizo com... Eu sou problema seu? Que bom, obrigada. E aí a gente finaliza com a frase da doutora Ana Maria. Seja otimista e pense positivo. Elogie as pessoas. O segredo para que algo bom se repita é o elogiar, reforçar aquele comportamento ou ação que você enxergou como sendo positivo, tá bom? Muito obrigada a todos, 22 horas pontualmente. Eu agradeço a presença de vocês, desejo um ótimo fim de sábado para vocês. Feliz Páscoa a todos, amanhã domingo, dia da gente relaxar, feriado, tá com a família. Um ótimo domingo e uma semana maravilhosa a todos vocês, tá? Todos vocês, né? Então, sábado que vem a gente se encontra, Dia Mundial do Livro, vou dar um spoiler, terça-feira tá no feed para vocês, tá? Não contem com o fim do livro. Beijo, obrigada, Cássia, vai ficar gravado no IGTV, tá bom? Beijo grande e até sábado que vem.